O Brasil gasta muito mal seus recursos públicos. Como que é feito ou elaborado o orçamento do ponto de vista das despesas? Vocês têm curiosidade de saber isso? Bom, é justamente esse o tema do nosso segundo vídeo sobre elaboração de orçamento. Na semana passada eu postei um vídeo aqui no YouTube, uma videoaula, ensinando para vocês como que é elaborado o orçamento do ponto de vista da receita. E basicamente eu estou falando aqui do projeto de lei orçamentária anual, que tem que ser encaminhado para o Congresso ou para o Legislativo até o dia 31 de agosto do ano anterior à vigência daquela lei orçamentária. E no orçamento, sempre nós temos que colocar o quê? A previsão ou estimativas de receitas e também quais vão ser as despesas que aquele órgão ou que aquela esfera de poder vai destinar os recursos. Se vão ser para despesas de custeio, despesas de investimento, se vão ser para despesas para a função de previdência, para educação, para saúde e tudo isso. E aí, tem interesse de aprender mais sobre como que é feito o orçamento nas diferentes esferas do governo? Eu vou trabalhar aqui mais na esfera federal, que é a minha expertise, mas isso vale também para estados e municípios. Então, preparados para o nosso vídeo? Roda a vinheta aí então, pessoal. Isso mesmo, galera. Ó, na semana passada eu subi um vídeo aqui no YouTube, uma videoaula, ensinando como que a gente trabalha orçamento do ponto de vista das receitas. Eu vou até mudar minha câmera aqui para vocês verem o que eu estou falando aqui. Então, nesse caso, você vê aí que o orçamento público, eu trabalhei esse vídeo utilizando um mapa mental. O orçamento público, a gente divide esse orçamento público tanto do ponto de vista de receitas quanto de despesas. E no vídeo da aula passada, então, eu falei tudo de receitas. Está aqui o mapa mental, história de arrecadação, que leva em consideração parâmetros macroeconômicos como PIB, inflação, taxa de câmbio, os tributos e alíquotas vigentes, que depende da legislação vigente, e quais são as fontes de receitas. Então, se você está chegando nesse vídeo agora, o que eu recomendo para você é que pare por aqui, assista o vídeo da semana passada, onde a gente fala sobre as receitas, e depois você volta nesse vídeo aqui, porque agora nós vamos falar das despesas, ok? Então, vou voltar aqui na câmera principal para falar para vocês um ponto que é muito importante. Orçamento, e isso eu falei no vídeo passado, orçamento sempre é um equilíbrio de receitas e despesas. Infelizmente, a grande mídia trata o orçamento sempre do lado das despesas, que tem que ocorrer corte de gastos, só que as receitas são tão importantes quanto, ou até mais do que as despesas. As despesas, elas têm que ter uma eficiência, o poder público tem que ser eficiente em gastar o orçamento, ou seja, tentar fazer com aquele recurso o máximo de serviço prestado ao cidadão. Mas lógico que não é possível você cortar despesas na carne, porque isso faz até a máquina pública parar de funcionar, ok? Então vamos falar, pessoal, sobre despesas. E como a gente fala de despesas, então, é importante que vocês, deixa eu mudar a câmera, é importante que vocês avaliem a seguinte forma. O primeiro ponto, o orçamento público, quando o executivo manda o projeto de lei para o legislativo, então, o executivo definiu quais são as despesas, ele vai colocar a definição dessas despesas com base no histórico dos orçamentos anteriores. Essa elaboração começa a ser realizada nos órgãos a partir do envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, maio, abril, maio, junho, o Ministério da Fazenda trabalha esses valores junto com os outros ministérios, que depois transferem esses valores junto com os órgãos
os outros demais órgãos da administração pública, e no final de julho, mais ou menos, o Ministério da Fazenda recebe todas as informações já para elaborar a programação orçamentária que vai entrar no PILOA, e aí sim, no dia 31 de agosto, ele encaminha o PILOA com todos os valores. Então, os órgãos orçamentários, eles ficam sabendo com certa antecedência, antes do envio do PILOA, qual vai ser o orçamento previsto para o ano que vem. E lógico que essas despesas depois elas têm que ser o quê? Aprovadas pelo Congresso Nacional ou pelo Legislativo, e o Legislativo faz parte das atribuições deles, dos órgãos legislativos, tanto estaduais, federais ou municipais, de alterarem a proposta orçamentária, né? Tanto por meio de funções, despesas em determinadas funções, ou até mesmo por meio de emendas parlamentares. Mas vamos lá entrar em detalhes sobre essas despesas. Então, as despesas são fixadas e o Executivo tem que seguir o que é fixado pelo Legislativo. E qualquer alteração precisa depois de ter a aprovação pelo Legislativo. Mas vamos lá. Então, as despesas são fixadas com base em 3 parâmetros, pessoal. Primeiro, na base legal, depois, do ponto de vista de classificação de despesa, e, por último, do ponto de vista dos grupos de despesas que vão ser utilizados. Mas um dos pontos principais daqui, na hora de elaboração do projeto de lei orçamentário, é justamente levar em consideração qual é a base legal. E a base legal que a gente tem é o PPA, que ele leva em consideração os grandes projetos, e o PPA, para quem não sabe, é o Plano Plurianual. O PPA, ele é elaborado, ele tem uma vigência de 4 anos e ele é elaborado no primeiro ano do governo, ok? E aí ele tem vigência de 4 anos. Então ele vai valer por os 3 anos da gestão atual que elaborou, mais o ano seguinte da próxima gestão, até ela fazer a elaboração do seu PPA. E no PPA você tem que inserir quais são os grandes projetos daquela gestão. Agora, é um ponto muito importante, o PPA, pela Constituição, ele é uma peça orçamentária. Só que hoje a administração pública moderna e gerencial, ela trabalha o PPA hoje como um planejamento estratégico. E aí, dentro do caso de planejamento estratégico, eu convido vocês a conhecer o nosso curso sobre planejamento estratégico. Se o teu órgão, o órgão que você trabalha, a prefeitura, o município, o estado, não tem um PPA trabalhando com planejamento estratégico, com administração gerencial, vocês estão trabalhando de forma equivocada e você tem que levar isso para um planejamento estratégico. Então, é nesse ponto que há um cruzamento entre planejamento estratégico e orçamento. E para quem quer aprender muito sobre planejamento estratégico, eu recomendo, então, o nosso curso, está aqui até uma imagem desse curso, sobre planejamento estratégico na administração pública, onde eu ensino muito sobre planejamento estratégico, mas uma abordagem extremamente prática, saindo da teoria por causa da minha vivência como ex-pró-reitor de planejamento, onde eu trabalhava com os planejamentos estratégicos, tá? Então, o PPA hoje é uma peça orçamentária e é uma peça de planejamento estratégico e por isso que os grandes projetos acabam entrando lá. Além disso, tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela define qual é a meta fiscal do governo. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser aprovada até o meio do ano, antes do envio do PILOA. E lá vai definir, principalmente, a LDO tem vários outros objetivos, mas o principal objetivo dela é definir a meta fiscal. E com base na meta fiscal, o órgão, o executivo, sabe, então, qual vai ser ou qual é o limite de gastos que ele pode ter. Se ele vai ter um superávit primário, então ele vai ter que, talvez, conter gastos ou tentar estimar mais as receitas do ponto de vista de
receitas financeiras por meio de emissão de títulos. Tudo isso é definido em conjunto, por isso que receitas e despesas andam juntos. Mas vamos focar aqui que a LDO tem como principal missão definir a meta fiscal e depois a gente tem também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita os gastos com pessoal, o endividamento dos estados e assim por diante. Para você ter uma ideia, os estados eles têm um limite de gasto de pessoal de 60% do seu orçamento. O endividamento não pode ultrapassar 200% da receita corrente líquida e assim por diante. Então, isso é definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. E agora, como a gente vai também levando em consideração o novo arcabouço fiscal da União, existe a limitação relacionada ao arcabouço fiscal que não faz parte nem do PPA, nem da LDO e nem da Lei de Responsabilidade Fiscal. Talvez eu deveria até ter colocado aqui o arcabouço fiscal como uma outra chave nesse mapa mental. Mas então, pessoal, está claro para vocês? O primeiro ponto que a gente tem, então, é a necessidade de que, ao elaborar as despesas ou fixar as despesas, o executivo tem que levar em consideração todos os aspectos legais. E esses aspectos legais são definidos lá no PPA, na LDO, que tem que ser aprovada pelo Congresso, e na Lei de Responsabilidade Fiscal, mais o arcabouço fiscal. Mas, Márcio, e no caso da LDO, quando a LDO não é aprovada? Por exemplo, nós estamos aqui no ano de 2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias não foi aprovada pelo Congresso ainda. O que o Executivo faz? Nesse caso, o que o Executivo faz, ele leva em consideração os parâmetros que foram colocados dentro do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Se o Congresso alterar os parâmetros, por exemplo, da meta fiscal para a LDO, ele vai depois ter que alterar o que foi colocado no projeto de lei orçamentária anual, no caso da aprovação da LOA, ok? Então, vamos adiante aqui, pessoal. Agora, então, a gente tem a classificação da despesa. As despesas, elas devem seguir rigorosamente esse tipo de classificação. Primeira classificação é a classificação do ponto de vista da categoria econômica. A gente precisa saber se as despesas são despesas correntes ou, desculpa, pessoal, deixa eu mexer na câmera aqui que eu não tinha tirado. Então, desculpa, eu vou voltar. Então, aqui desculpa, eu não mudei a câmera, mas agora tudo bem. Então, vamos para a classificação de despesa. E aí a gente tem as despesas que vão levar em consideração a categoria econômica. E dentro da categoria econômica, as despesas, a gente tem o quê? Se ela é despesa corrente ou despesa de capital, que leva em consideração as despesas de investimento, tá? E essas despesas correntes e despesas de capital são importantes porque ela define o quanto que, principalmente de capital, quanto que o governo está trabalhando com investimento público. Há limitações, por exemplo, na Lei de Responsabilidade Fiscal de determinadas despesas correntes que não podem ultrapassar, como, por exemplo, a regra de ouro. Então, o que diz a regra de ouro? Que o governo ele não pode se endividar para fazer despesas correntes. Então, as despesas correntes têm que ficar sempre abaixo da receita que vem de recursos financeiros. Ou seja, eu não posso pagar a folha do funcionalismo endividando o Estado. Isso é uma das regras do regime fiscal vigente no Brasil. Por isso, a necessidade de definir em termos de categoria econômica se é despesa de capital ou despesa corrente. Além disso, depois você vai fazer o quê? A necessidade de se trabalhar a classificação de despesa por meio de função, principalmente porque a gente tem algumas funções, como função de saúde e educação, aonde existem pisos definidos na Constituição, ou seja, a vinculação da despesa com a receita.
Então, no caso, por exemplo, da União, ela tem uma vinculação de 15% das despesas com saúde. E com educação, ela tem uma vinculação de 18% das despesas com educação. Então, isso é definido pela Constituição e tem que ser seguido. E, por último, dentro da classificação de despesas, pessoal, o que a gente tem, então, os programas ou as ações que vão estar vinculados ao PPA. Então, quando define lá qual é o programa, a função, depois de definir a função, qual é o programa e a ação, isso daqui está vinculado ao plano plurianual. É uma série de números que você vai ver essa vinculação. Então, é extremamente importante, ou sempre o projeto de lei orçamentária, ele vai estar trabalhando junto com o plano plurianual. E aí, por último, dentro da fixação das despesas, ao elaborar o projeto de lei orçamentário, há necessidade de se trabalhar os grupos de despesas. E aí, esses grupos de despesas é o que a gente chama até, dentro do orçamento, como resultado primário, porque existem despesas primárias e existem as despesas financeiras. As despesas financeiras são as despesas de juros e encargos da dívida, que é resultado RP0. Já as outras despesas, então, a gente tem uns grupos de despesa como pessoal e encargos sociais, as outras despesas correntes, despesas de investimento, despesas financeiras também, que entram dentro de juros, amortização da dívida também e reserva de contingência quando é necessário se fazer. Então, ao elaborar e fixar essas despesas, o executivo é obrigado a seguir todos estes parâmetros aqui. E isso é fundamental para seguir toda a legislação vigente. Então, com isso, pessoal, deixa eu só voltar a tela aqui para mostrar para vocês. Eu vou abrir todo o nosso mapa mental, que está aqui, e vou abrir a parte da estimativas de receita também. Então, aqui a gente tem esse mapa, todo esse mapa mental, mostrando, então, como que é feito o orçamento da União, e eu mostrei isso nessas 2 videoaulas para vocês. Se vocês querem se aprofundar nesse tema, aí o que eu recomendo é que vocês se inscrevam no nosso curso sobre gestão orçamentária. Eu mostrei para vocês que nós temos 2 cursos dentro do nosso projeto ML Planejamento. Existe o curso, então, sobre planejamento estratégico, que te ensina a fazer um planejamento estratégico voltado ao PPA, ou planejamento estratégico dentro da sua organização pública, e existe um outro curso, porque as 2 coisas estão interligadas dentro da área do planejamento, que é a gestão orçamentária, onde eu aprofundo todo esse conteúdo que foi dado aqui sobre receitas e despesas, ensinando para vocês o que são os resultados primários, as naturezas de despesa, mas depois eu ensino também para vocês como que vocês fazem a gestão propriamente do orçamento, né? Como que você executa o orçamento depois que você recebe o orçamento. E, por último, eu ensino a trabalhar com o painel orçamentário do governo federal como uma ferramenta de monitorar o teu orçamento em relação ao ano corrente e em relação aos outros anos. Então, galera, basicamente, esse é o conteúdo que a gente tem dessas 2 videoaulas sobre como que os órgãos do Executivo elaboram as peças orçamentárias. Se vocês gostaram desse vídeo e querem saber mais sobre orçamento, sobre planejamento estratégico na administração pública, a primeira coisa que eu peço para vocês é dar uma curtida, clica aí no joinha aqui embaixo e também se inscreva no nosso canal, porque a gente tem um compromisso de semanalmente enviar ou subir um novo vídeo para vocês aqui com muita informação, tanto na área de planejamento, quanto na área de orçamento, quanto na área de política, certo? Pessoal, um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.